E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí que eu vou falar dos meus palpites sobre a grade da Loteca 1175. Grade, né, que tá com uma premiação muito boa, né, por ser final 5, ela já veio acumulada. E sinceramente esse valor de R$1 milhão me surpreendeu, hein. E um aviso que eu gostaria de deixar aqui, pessoal, vai começar a Loteca em dobro, hein. Já tem data prevista aí para a apuração da Loteca 1176, que será no dia 3/4, né, de 2025, na próxima quinta-feira. Então teremos Loteca em dobro aí nos próximos dias. Assim que sair essa nova grade da Loteca 1176, eu vou colocar aqui no canal. Também terá informações aqui no site, né, lotecalogia.com.br, e também deixarei informações sobre o concurso da Loteca em dobro nas nossas outras redes sociais, no X, no Instagram, no TikTok. Só digitar @lotecalogia que você vai encontrar a gente nas demais redes sociais. Agora, sem enrolação, vamos falar aí sobre o primeiro vídeo com os palpites da Loteca 1175, jogo 1. Lembrando, né, que nesse meu primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos. E essa grade aqui, hein? Campeonato Brasileiro começando, ótimos jogos com clássicos. Tem o jogo 2 aí dos regionais, a partida da volta. E no meio de tudo isso, os próximos jogos de alguns times aqui, Copa Sul-Americana e Libertadores, hein? Vou passar por cada jogo aqui e aí você vai ficar sabendo quais são os times aí que vão jogar esses confrontos internacionais. Então, sem enrolação, primeiro jogo, hein? Já é um clássico aqui, Grêmio e Atlético Mineiro. O que eu trago aqui de informação que o último jogo foi um empate no final aí do Campeonato Gaúcho. Antes desse jogo, né, o Grêmio teve Copa do Brasil. Fora de casa empatou com o Atlético Clube, que venceu nos pênaltis. E em casa, pelo Gaúcho, tinha perdido por 2-0 para o Internacional. Já o Atlético Mineiro, na final do Campeonato Mineiro, perdeu para o América, né? Mas tinha vencido o primeiro jogo por 4-0, a gente pode ver aqui. 4-0 contra o América. E pela Copa do Brasil, em casa, venceu o Manaus por 4-1. O que eu trago aqui de informação, e dos seus últimos 10 jogos, em 9, o Atlético Mineiro marcou o primeiro. E o Grêmio, dos seus últimos 6 jogos, em 5, ele tomou o gol primeiro. Próximo jogo aí do Grêmio será fora de casa contra o Luquenho, pela Copa Sul-Americana. Grêmio que está no grupo D, vai ser a rodada 1. E o Atlético Mineiro também vai jogar a Copa Sul-Americana fora de casa contra o Cienciano. O Atlético que está no grupo H, e a rodada 1 também. Últimos confrontos entre eles são 7 vitórias para o Grêmio, 1 empate e 6 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi no mês 10 de 2024 na casa do Atlético Mineiro, vitória do Atlético por 2-1. Antes disso, no mês 9 de 2024, o Atlético Mineiro visitando o Grêmio venceu também por 3-2. Um super confronto, né, já para começar essa Loteca 1175. E a maior dúvida aqui é se os dois times, né, vão vir com o seu elenco com força máxima, né? Já que o próximo jogo aí é Copa Sul-Americana. Me baseando pelo que foi apresentado aí nos regionais, né, dois times que conseguiram chegar na final. O Atlético Mineiro apresentando um bom futebol, o Grêmio sendo muito competitivo. E olhando esse histórico aqui de que há poucos empates entre eles, no meu primeiro palpite eu já estou usando o meu primeiro duplo. Eu estou indo de vitória do Grêmio e vitória do Atlético Mineiro. Jogo 2, Operário e Maringá. O que eu trago aqui de informação, né, que o último jogo do Operário foi contra o próprio Maringá, fora de casa empate em 2-2. Antes disso, fora de casa venceu o Londrina por 2-1 e em casa perdeu para o Londrina por 1-0. Já o Maringá, jogando em casa, né, empatou com o Operário, fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 3-0 e em casa empate com o Atlético Paranaense por 1-1. O que eu trago aqui de informação, que nos últimos 5 jogos do Operário, 4 ele conseguiu marcar primeiro, e nesse confronto, os últimos 4 jogos, em 3 quem marcou o primeiro foi o Operário. O próximo jogo do Operário será fora de casa contra o Criciúma, já pela primeira rodada do Brasileirão Série B. E o Maringá também vai jogar fora de casa, só que pelo Brasileirão Série C, primeira rodada contra o Guarani. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Operário, 6 empates e 3 vitórias para o Maringá. Como a gente viu ali em cima, né, o último confronto foi na casa do Maringá, empate em 2-2. Antes disso, em fevereiro de 2025, na casa do Operário, o Operário venceu por 3-1. Um jogo decisivo aí para as duas equipes. Pelo histórico dos confrontos, né, dois times que quando jogam juntos empatam bastante, mas aqui eu tô levando em consideração esse empate, né, na casa do Maringá. O Operário conseguiu um bom resultado. A gente pode ver que o jogo antes, né, o Operário venceu por 3-1 nesse ano ainda. E nesse meu palpite aqui, tô acreditando aí na força do Operário na sua casa, né? Por esse motivo eu tô indo seco no Operário. Mas se você tem condições de jogar mais que 5 duplos, nesse jogo
jogo aqui eu colocaria um duplo no empate também. Jogo 3. ABC do Rio Grande do Norte contra América do Rio Grande do Norte. Último jogo aí do ABC fora de casa contra o próprio América, empate em 1-1. Em casa venceu o Laguna por 1-0 e fora de casa empate em 0-0 contra o Laguna. Já o América, né, teve esse empate em casa contra o ABC. Pela Copa do Nordeste, fora de casa perdeu para o Náutico por 1-0 e em casa venceu o Santa Cruz por 2-0. O que eu trago aqui de informação que o América dos seus últimos 5 jogos fora de casa perdeu os 5 jogos, hein? E o ABC, jogando em casa, dos seus últimos 4 jogos, 3 conseguiu vencer. Próximo jogo aí do ABC vai pegar a primeira rodada aí do Brasileirão Série C contra o São Bernardo fora de casa. E o América ele também vai jogar fora de casa, só que pelo Brasileirão Série D, tá no grupo A3, rodada 1 contra o Horizonte. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o ABC, 6 empates e 4 vitórias para o América. Como a gente viu ali em cima, né, o último confronto na casa do América, empate em 1-1, e em janeiro de 2025, o ABC jogando em casa venceu por 1-0. Bom, nesse meu palpite aqui, a informação que tá pesando é essas 5 derrotas do América, né, quando joga fora de casa. Dá pra ver que é um time que não costuma fazer muitos gols, e nos confrontos entre eles, né, muitos empates. Aqui tô levando em consideração o ABC jogando em casa. Eu tô indo de ABC, mas também tô colocando um empate entre eles. Jogo 4, Maranhão e Motoclube. Último jogo do Maranhão, jogando em casa, venceu o Tum-Tum por 1-0. Em casa também venceu o Sampaio Corrêa por 1-0. E fora de casa perdeu para o IAP por 1-0. Já o Motoclube, né, pela Copa do Nordeste, fora de casa contra Altos do Piauí, empatou em 1-1. Em casa, pelo Campeonato Maranhense, venceu o Pinheiro por 1-0. E voltando para a Copa do Nordeste, em casa venceu o Souza da Paraíba 3-1. Classificação do Campeonato Maranhense, o Maranhão ele é o terceiro colocado com 16 pontos. Em 8 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Motoclube ele é o sexto colocado com 12 pontos. Em 8 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Maranhão será fora de casa contra o Tum-Tum e o Motoclube vai jogar em casa contra o Sampaio Corrêa. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Maranhão, 6 empates e 5 vitórias para o Motoclube. O último jogo entre eles foi em janeiro de 2025 na casa do Motoclube, empate em 1-1. Antes disso, em julho de 2024 pela Série D do Brasileirão, na casa do Maranhão, vitória por 5-1 do Maranhão. Bom, nesse confronto direto, né, a gente pode ver que o Motoclube tem uma leve vantagem. Aqui os empates, né, é o que mais prevalece. Só que o Maranhão tá jogando em casa. Nesse campeonato maranhense está fazendo um campeonato melhor, né, que o Motoclube. É um time que empata muito pouco, né, apenas um empate. Pensando, né, que o Maranhão tá jogando em casa, para esse meu palpite aqui do jogo 4 da Loteca 1175, eu tô indo seco no Maranhão. Jogo 5, Confiança e Itabaiana, hein? Confiança de novo. Último jogo aí do Confiança, né? Foi contra o próprio Itabaiana. Pelo Campeonato Sergipano, fora de casa venceu por 2-1. Pela Copa do Nordeste venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. E em casa venceu o Falcon pelo Campeonato Sergipano por 3-0. Itabaiana teve esse confronto contra o Confiança em casa e perdeu por 2-1. Antes disso, tinha vencido em casa o América de Propriá por 1-0. E fora de casa, empate em 1-1 contra o América de Propriá em 1-1. O que eu trago aqui de informação que o Confiança, dos seus últimos 11 jogos, 10 ele venceu em casa. E dos seus últimos 5 jogos, 4 ele conseguiu vencer. Próximo jogo do Confiança será fora de casa. Primeira rodada do Brasileirão Série C contra o Botafogo. E o Itabaiana vai jogar em casa também pelo Brasileirão Série C contra o Náutico, primeira rodada. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Confiança, 4 empates e 5 vitórias para o Itabaiana. O último jogo foi agora em março, né, de 2025, como a gente viu ali. Confiança fora de casa venceu por 2-1. Antes disso, em fevereiro de 2025, na casa do Confiança, empate em 0-0. Bom, aqui para mim o que tá pesando muito, os confrontos diretos, o Confiança vem melhor, agora tá jogando em casa, e essa informação aqui que dos últimos 11 jogos, 10 em casa o Confiança conseguiu vencer, para esse palpite aqui não tem como, tô indo seco no Confiança. Aqui também cabe muito bem um duplo, né, no empate, mas vou deixar meus duplos aqui para partidas que considero um pouco mais complicado. Jogo 6, Fortaleza e Fluminense.
O que eu trago aqui de informação, né? O último jogo do Fortaleza jogando fora de casa, empate contra o Ceará em 1-1, né? O Ceará acabou sendo campeão do Campeonato Cearense. Pela Copa do Nordeste, fora de casa, perdeu para o Souza da Paraíba por 2-1 e em casa perdeu para o Ceará por 1-0. Já o Fluminense, pelo Campeonato Carioca e a final do segundo jogo, né? Com mando de campo do Flamengo, empate em 0-0. Com mando de campo, o Fluminense perdeu para o Flamengo por 2-1 e fora de casa um empate contra o Volta Redonda em 0-0. Eu trago aqui de informação que nesse confronto entre eles, de 5 jogos, em 4, quando o jogo é na casa do Fortaleza, sai menos que 2 gols e meio. E o Fortaleza, né, dos seus últimos 4 jogos, em 3 fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí do Fortaleza. Aqui começa a complicar, né? O Fortaleza ele vai jogar em casa contra o Racing pela Libertadores, primeira rodada. Fortaleza está no grupo E e vai pegar justamente o campeão aí da Copa Sul-Americana, hein? Uma pedreira, porque o Racing é um time muito bem treinado. Então eu tô acreditando fortemente aí que o Fortaleza vai vir com um time misto aí contra o Fluminense, hein? Já o Fluminense, ele vai jogar fora de casa contra o Once Caldas pela Copa Sul-Americana, grupo F, rodada 1, e é bem possível aí que o Fluminense também venha com um time misto, hein? Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Fortaleza, 4 empates e 7 vitórias para o Fluminense. O último jogo foi em novembro do ano passado na casa do Fluminense, empate em 2-2, e antes disso, em julho de 2024, na casa do Fortaleza, o jogo foi 1-0 para o Fortaleza. Esse jogo aqui se torna um pouco difícil porque o Fortaleza ele não vem numa boa fase. Nesse confronto, o Fluminense ele tem mais vantagem, o Fortaleza está jogando em casa e o que complica é que os dois times têm partidas internacionais aí, né, por Libertadores e Copa Sul-Americana. Certeza que o Fortaleza vai dar prioridade para Libertadores, o Fluminense também acredito que vai dar prioridade para a Copa Sul-Americana agora no começo do Campeonato Brasileiro e geralmente, né, no Campeonato Brasileiro os primeiros jogos são muitos empates, né? Imaginando aí que os dois times vão estar com equipes mistas, eu tô indo de empate e vitória do Fluminense para esse confronto, um palpite complicado, né, por causa desses jogos internacionais, né? Jogo 7, Juventude e Vitória da Bahia. O que eu trago aqui de informação, né? O último jogo do Juventude, hein? Faz tempo, hein? Foi no começo do mês de março agora de 2025 contra o Grêmio em casa, né? Venceu por 2-1. Antes disso, pela Copa do Brasil, perdeu para o Maringá, fora de casa por 1-0. E voltando para o Gaúcho, na casa do Grêmio, perdeu por 2-1. Já o Vitória, pela final aí do Campeonato Baiano, né, empatou em casa contra o Bahia em 1-1. Bahia, né, se tornou campeão. Antes disso, pela Copa do Nordeste em casa, venceu o Sport por 1-0. E fora de casa, havia perdido aí para o Bahia por 2-0. Eu trago aqui de informação que nesse confronto entre eles, dos últimos 6 jogos em 6, teve menos que 2 gols e meio, e o Vitória, nos últimos 6 jogos em 5, também fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo do Juventude será pelo Brasileirão Série A, rodada 2, fora de casa contra o Botafogo, e o Vitória, ele vai jogar a Copa Sul-Americana em casa contra o Católica, rodada 1 aí do grupo B. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Juventude, 3 empates e 2 vitórias para o Vitória. O último confronto foi no mês 9 de 2024 na casa do Vitória. O Vitória venceu por 1-0. Antes disso, em junho de 2024 na casa do Juventude, empate em 1-1. O Vitória ele veio apresentando um futebol bem competitivo até esse último jogo aqui contra o Bahia. É um time que desde o ano passado, né, quando o Carpini assumiu, tá muito bem treinado. O Juventude vai jogar em casa, mas qual que é a desvantagem aqui do Juventude? Tá há muito tempo sem jogar uma partida, né? Quase um mês. Sua última partida aí foi contra o Grêmio, né? Acredito que deve estar fazendo aqueles jogos amistosos, né, para treinar, mas aqui também tem uma outra desvantagem que o Vitória vai jogar a Copa Sul-Americana. Tô acreditando que vai dar prioridade também para esse campeonato, agora no início, né, do Brasileirão, mas olhando o histórico aqui, como o empate é o que mais acontece entre eles, é começo de temporada, né, no Brasileirão, eu tô indo de empate seco entre os dois times. Jogo 8, Cruzeiro e Mirassol. O último jogo do Cruzeiro foi um amistoso, fora de casa contra o Bragantino, empate em 1-1. Pelo Campeonato Mineiro, fora de casa, empate em 1-1 contra o América. E jogando em casa, outro empate em 1-1 contra o América. Já o Mirassol tá vindo de uma derrota fora de casa para o Corinthians por 2-0. Em casa, perdeu para o Palmeiras por 3-2. E fora de casa, perdeu para o Bragantino por 3-0. Uma sequência bem ruim aí do Mirassol. Mirassol também que faz um tempinho que não joga, né? O que eu trago aqui de informação que dos últimos 4 jogos, o Mirassol jogando em casa perdeu os 4 jogos. E no geral, dos seus últimos 7 jogos, em 6 o Mirassol perdeu.
Sequência péssima aí do Mirassol nesses seus últimos jogos, né? Próximo jogo aí dos dois times, né? O Cruzeiro vai jogar fora de casa contra o União pela Copa Sul-Americana, Grupo E, rodada 1. E o Mirassol vai jogar em casa contra o Fortaleza pelo Brasileirão Série A. Últimos confrontos entre eles, né? Como o Mirassol subiu agora, né? Não há, pelo menos nesses últimos anos, né? Confrontos entre eles. E aqui, o que eu tô levando em consideração é o Cruzeiro, né? Tendo que jogar seu próximo jogo pela Copa Sul-Americana. Pode ser que venha um time misto. O Cruzeiro, no final do Campeonato Mineiro, não vinha convencendo, apesar de estar com um time cheio de estrelas, né? O Diniz tendo muita dificuldade para colocar esse time para jogar. Será que nesse meio tempo aí que ficou parado, o Diniz conseguiu dar um padrão de jogo para o Cruzeiro? O Mirassol é um time competitivo, só que no final do Campeonato Paulista veio muito mal, né? Com esse monte de derrotas. Mas tô acreditando aí que no começo do Campeonato Brasileiro vai dar trabalho. E no meu palpite aqui, nesse confronto 8, eu tô indo de empate C entre eles. Se você tem condições de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo aqui também na vitória do Cruzeiro. Jogo 9, São Paulo e Sport. Último jogo do São Paulo, fora de casa, perdeu para o Palmeiras por 1-0. Com aquele pênalti mandrake, né, do juizão, né, que viu em cima do Vitor Roque. Antes disso, em casa, o São Paulo venceu o Novo Horizontino por 1-0 e fora de casa havia vencido o São Bernardo por 3-1. Já o Sport, primeiro jogo aí do Campeonato Pernambucano, a final, venceu o Retrô por 3-2. Pela Copa do Nordeste, fora de casa, perdeu para o Vitória por 1-0 e fora de casa venceu o Santa Cruz por 1-0. Aqui o que eu trago de informação é que nesse confronto, das últimas 9 partidas, em 8, quem marcou primeiro foi o São Paulo. E o São Paulo, no geral, nos seus jogos, né, de 4 partidas, em 3, marcou primeiro. Próximos jogos aí dos dois times, o São Paulo ele vai jogar fora de casa contra o Tadieres pela Copa Libertadores, Grupo D, rodada 1. E o Sport, ele tem o jogo da final aí contra o Retrô, onde no agregado, né, tá 3-2 aí para o Sport. Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o São Paulo, 5 empates e 2 vitórias para o Sport. O último confronto entre eles foi na casa do São Paulo. O Sport venceu por 3-1 pela Copa do Brasil em 2023. E uma partida antes, né, o São Paulo na casa do Sport havia vencido por 2-0. Bom, nesse confronto aqui eu tô acreditando que as duas equipes virão com um time mistos, porque o Sport tem essa final, né, do Campeonato Pernambucano. Apesar de ter uma vantagem, né, de ter vencido a primeira partida por 3-2, é um jogo muito importante. São Paulo também, né, tem esse primeiro jogo justamente contra o Tadieres, um time difícil aí da Argentina. Fora de casa ainda, tô acreditando que vai vir com um time misto, mas tem a força aí de estar jogando no Morumbi, né? Aqui, como o histórico tá dando mais vantagem para o São Paulo, né? São 8 vitórias contra 2 do Sport, eu tô indo seco na vitória do São Paulo. Se você tiver condições, por ser início de Campeonato Brasileiro, cabe muito bem um duplo aqui no empate entre eles. Jogo 10, Flamengo e Internacional. Olha esse jogo, hein? Último jogo do Flamengo, jogando com o mando de campo, né? Empate em 0-0 contra o Fluminense. Flamengo campeão, né, do Campeonato Carioca. Antes disso, venceu o Fluminense com o mando de campo do Fluminense por 2-1. E em casa venceu o Vasco por 2-1. Internacional, né, campeão aí do Campeonato Gaúcho, empate com o Grêmio em 1-1. Antes disso, havia vencido o Grêmio na casa do Grêmio por 2-0 e em casa venceu o Caxias por 3-1. O que eu trago aqui de informação, que dos últimos 7 jogos, em 6 o Flamengo venceu. O Flamengo, quando joga em casa, das suas últimas 6 partidas, 5 conseguiu vencer. O Internacional, dos seus últimos 6 jogos, 5 ele venceu. E o Internacional, quando joga fora de casa, em 5 partidas, 4 ele conseguiu vencer. Então o confronto tem tudo para ser excelente. Só que, né, o que eu tenho aqui de informação é que os dois times vão jogar Libertadores, né? O Flamengo vai jogar fora de casa contra o Tátira, Grupo C, rodada 1. E o Internacional vai ter uma pedreira, hein? Vai jogar fora de casa contra o Bahia. Grupo F, rodada 1. Bahia, né, que conseguiu a sua vaga aí na repescagem, né? Então, por esse motivo, caiu no grupo do Internacional, né? E vai enfrentar um brasileiro. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Flamengo, 5 empates e 5 vitórias para o Internacional. O último confronto foi agora em dezembro de 2024. O Flamengo em casa venceu por 3-2. E antes disso, um jogo sendo na casa do Internacional, empate em 1-1 no mês 10 de 2024. Bom, aqui mais um jogo que eu acredito que vão vir com elencos mistos. Só que o Flamengo, né, tem um super elenco, peças de reposição muito boa. O Arrascaeta, né, ele jogou
pela seleção uruguaia e ele saiu machucado. Pode ser um desfalque, né, contra o jogo do Internacional. É quase certeza que ele não vai jogar. Se ele conseguir voltar, será contra o Táchira, né, nesse primeiro jogo da Libertadores. Se você tiver alguma informação, né, sobre jogadores machucados além do Arrascaeta e dos outros times, fique à vontade aí para colocar nos comentários. Mas aqui, acreditando que os dois times vão vir com jogadores mistos, né, eu tô indo seco no Flamengo, devido ao elenco, por jogar em casa, né, e a gente pode ver aqui que nos últimos confrontos tudo empatado, né, 5 vitórias, 5 empates e 5 vitórias para o Internacional. Então tô indo de Flamengo seco. Jogo 11, Palmeiras e Botafogo, hein? Outro jogaço. Último jogo do Palmeiras, né? Perdeu para o Corinthians o primeiro jogo aí do Campeonato Paulista, jogando em casa por 1-0. Antes disso, venceu o São Paulo por 1-0 em casa e fora de casa venceu o São Bernardo por 3-0. Já o Botafogo teve um amistoso contra o Novo Horizontino. Em casa venceu por 3-1. Pela Recopa Sul-Americana perdeu para o Racing em casa por 2-0. E pelo Campeonato Carioca fora de casa perdeu para o Vasco por 1-0. O que eu trago aqui de informação? Que dos últimos 8 jogos, em 7 o Botafogo sofreu gol primeiro. E o Palmeiras dos últimos 4 jogos, em 3 foi ele que marcou o primeiro. Próximo jogo do Palmeiras será pela Libertadores fora de casa, Grupo G, rodada 1. Vai enfrentar o Sporting Cristal. E o Botafogo também vai ter Libertadores fora de casa, Grupo A, rodada 1. Vai enfrentar a Universidade Católica do Chile, hein? Últimos confrontos entre eles: 7 vitórias para o Palmeiras, 3 empates e 5 vitórias para o Botafogo. O último confronto foi agora em novembro de 2024. Na casa do Palmeiras, né, o Botafogo venceu por 3-1. Praticamente foi o jogo que decidiu, né, o Campeonato Brasileiro. E antes disso, no mês 8 de 2024, pela Libertadores na casa do Palmeiras, empate em 2-2, né, aquele jogaço que teve aquele gol no final, mas acabou sendo anulado, né, o gol do Palmeiras. Bom, o que complica aqui é o jogo da Libertadores, né? O Palmeiras vai ter um jogo agora no meio de semana que será a final contra o Corinthians. Com certeza vai vir com força máxima aí contra o Corinthians. E por esse motivo eu já tô acreditando que o Palmeiras vai poupar boa parte do elenco contra o Botafogo. O Botafogo que não fez um bom campeonato carioca, não conseguiu, né, se classificar para as semifinais aí do Campeonato Carioca, mas aqui nos confrontos entre eles a gente pode ver que há poucos empates, são 2 elencos fortes, e para essa partida aqui estou usando mais um dos meus duplos, eu estou indo de Palmeiras e Botafogo. Jogo 12, Vila Nova e Anápolis. O último jogo aí do Vila Nova foi até contra o próprio Anápolis, né, jogando fora de casa, perdeu por 2-0. Antes disso, em casa empatou com o Goiás em 0-0 e em casa venceu o Rio Branco por 6-0 pela Copa do Brasil. Já o Anápolis, né, jogando em casa, venceu o Vila Nova por 2-0, em casa venceu o Atlético Goianiense por 3-2 e fora de casa empate contra o Atlético Goianiense em 2-2. O que eu trago aqui de informação? Que o Anápolis, dos seus últimos 6 jogos, em 5 foi ele que marcou o primeiro, e nesse confronto, dos últimos 4 jogos, quem saiu na frente em 3 partidas foi o Anápolis. Próximo jogo aí do Vila Nova será fora de casa, pelo Brasileirão Série B, primeira rodada contra o Curitiba. E o Anápolis vai jogar também fora de casa o Brasileirão Série C, primeira rodada contra o CSA. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Vila Nova, 5 empates, 4 vitórias para o Anápolis. O último jogo, como a gente viu ali em cima, né, o Anápolis em casa venceu por 2-0. E antes disso, em janeiro de 2025, na casa do Anápolis, empate em 0-0. Bom, nesse confronto aqui, né, o Vila Nova precisa reverter esse placar de 2-0. Vai estar jogando em casa agora, uma partida bem complicada. O Anápolis vem fazendo bons jogos, desbancou aí, né, o Atlético Goianiense. E a gente pode ver aqui que nos últimos confrontos entre eles, né, bem equilibrados os números, né? O Vila Nova leva uma vantagem com 6 vitórias, né, mas há muitos empates entre eles também, né, 5 empates. Tô acreditando que o Anápolis vem mais na defensiva, né, tentando os contra-ataques. Como o Anápolis mostrou esse ano ser um time muito perigoso, eu tô indo de empate entre eles. Mas aqui, se você tiver condições, eu também colocaria uma vitória do Vila Nova por tentar buscar nesse resultado, né? Jogo 13, Vasco da Gama e Santos. Eu trago aqui de informação, né? O último jogo do Vasco fora de casa perdeu pelo Campeonato Carioca para o Flamengo por 2-1. Jogando fora de casa pela Copa do Brasil, venceu o Nova Iguaçu por 3-0 e em casa perdeu para o Flamengo por 1-0. Já o Santos teve um amistoso contra o Curitiba fora de casa, venceu por 4-1. Pelo Paulista, né, perdeu para o Corinthians fora de casa por 2-1 e jogando em casa contra o Bragantino venceu por 2-0. O que eu trago aqui de informação que nesse confronto dos últimos
6 jogos, 5 quem marcou primeiro foi o Santos. E o Santos, nos seus jogos, né, de 5 partidas, 4 foi ele que marcou o primeiro. Próximo jogo aí do Vasco da Gama será pela Copa Sul-Americana fora de casa, Grupo G, rodada 1 contra o Melgar. E o Santos, ele vai jogar em casa contra o Bahia do Brasileirão Série A. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Vasco, 4 empates e 7 vitórias para o Santos. O último confronto foi só em 2023, na casa do Santos, pelo Brasileirão Série A. O Santos venceu por 4-1. Antes disso, em 2023 também, o Vasco em casa perdeu para o Santos por 1-0. Aqui a vantagem é o Vasco jogando em casa, mas a Copa Sul-Americana tá aí. Será que o Vasco vai vir com o time titular? Foi um time que no final do Campeonato Carioca não estava convencendo muito, muitas falhas defensivas. Será que nesse meio tempo aí que ficou parado corrigiu, né, esses problemas? Tô acreditando que o Vasco aí vai vir com um time misto, mas como tá jogando em casa, primeiro jogo do Brasileirão, né, e o Santos provavelmente ainda sem o retorno aí do Neymar, porque está machucado, é um time completamente diferente, né, quando ele não joga, mas não deixa de ser um time competitivo, né? Com esse amistoso aqui contra o Curitiba, né, vitória de 4-1, será que mudou alguma coisa no Santos, né? Então, para essa partida eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Vasco e Santos. Jogo 14, Bahia e Corinthians. O que eu trago aqui de informação que o último jogo do Bahia, empate contra o Vitória fora de casa em 1-1. Antes disso, triunfo na Copa do Nordeste em cima do CSA por 2-1 e em casa, triunfo em cima do Vitória em casa por 2-0. O Corinthians, ele tá vindo de uma vitória fora de casa em cima do Palmeiras, um excelente resultado, né? Vai ter agora o jogo da final, né? O segundo jogo. Antes disso, pela Libertadores venceu o Barcelona de Guayaquil por 2-0, mas não conseguiu se classificar, ficou faltando um gol, né, para ir para os pênaltis. E antes disso, pelo Campeonato Paulista, venceu o Santos por 2-1. O que eu trago aqui de informação, que dos últimos 4 jogos, o Bahia venceu os 4. Essa informação aqui não está totalmente correta, porque a gente pode ver ali que houve um empate contra o Vitória, né, no seu último jogo. E jogando em casa dos seus últimos 7 jogos, em 6, o Bahia conseguiu vencer. Próximo jogo aí do Bahia vai ter Libertadores em casa contra o Internacional, Grupo F, rodada 1. E o Corinthians, ele vai jogar em casa pela Copa Sul-Americana, Grupo C, rodada 1, contra o Huracan. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para o Bahia, 2 empates e 8 vitórias para o Corinthians. O último confronto foi agora em dezembro de 2024, na casa do Corinthians. O Corinthians venceu por 3-0. Antes disso, em julho de 2024, na casa do Bahia, o Corinthians também venceu por 1-0. Bom, de todos os times que estão aqui na grade que vão jogar Libertadores e Copa Sul-Americana, o Bahia, eu acho que é o time que tem a maior possibilidade de colocar um time totalmente reserva, viu? Bahia brigou muito, né, para estar nessa Libertadores. Teve jogos muito complicados, mas conseguiu chegar na fase de grupos. E é muito difícil, né, o Rogério Ceni aí vir com um time titular contra o Corinthians. O Corinthians, eu já tô acreditando que pode colocar um time misto, né, nessa primeira rodada do Brasileirão. Lembrando, né, que o Corinthians tem esse jogo aí agora no meio de semana, que é a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Então, com certeza, os titulares virão desgastados por ser uma partida muito difícil. Mas, olhando os dois elencos, né, tô acreditando aí mais no Corinthians, tô indo seco no Corinthians, acreditando aí que o Bahia vai vir com um time muito reserva, né, pensando aí na Libertadores. Bom, pessoal, essas aqui foram as primeiras informações aí da Loteca 1175. Se você gostou dessas informações e ainda não conhecia o canal, se inscreva aí no canal para dar aquela ajuda. Quando você se inscreve, ajuda demais aí pro crescimento do canal. Curta, compartilhe esse vídeo, deixa aí seus comentários, também ajuda muito. Espero que essas informações aqui sejam úteis. O prêmio é de R$1 milhão, né? Não dá para comprar meu helicóptero, né, que é o meu grande sonho, mas dá para pelo menos pagar algumas parcelas, né, desse helicóptero. Quero saber de você aí, qual que é o seu sonho, né? Se você ganhar esse prêmio, o que você faria? Deixa aí nos comentários. E é isso, vamos pra cima aí dessa Loteca 1175. Quero agradecer também a todo mundo que deixou seus votos lá na enquete, que deixou seus palpites e tudo mais. Em breve eu vou colocar novas enquetes sobre essa grade aqui da Loteca 1175. Muita sorte aí pra todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!